Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Abram lá em Hebreus 11:1. Esse foi um tema que me pegou muito durante muito tempo da minha vida cristã. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Pode ser sentar. Glória a Deus. Primeira coisa que eu gostaria de falar essa noite, que a fé não é aleatória. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Eu vou repetir essa frase algumas vezes, essa pregação, para que, como o Senhor me mostrou, também mostre a vocês que não tem nada de aleatório na fé. Ela deve ser fundamentada na palavra do Senhor. A fundamentação da fé é um assunto, como eu já disse, que me pegou durante muito tempo na minha vida. Eu sempre fui muito questionador, muito cético, para falar a verdade. E não acreditava muito, não é que eu não acreditava nas coisas de Deus, eu não acreditava, só, ponto. Se um dia, por algum acaso, você estiver falando comigo, eu olhar para você meio assim, parecendo que estou julgando o que você está falando, fique tranquilo, meu irmão, é isso mesmo que está acontecendo, eu estou julgando o que você está falando. Brincadeira, não é exatamente isso, mas eu sempre fico, claro, buscando uma razão ou algum motivo para as coisas acontecerem. Na verdade, eu sou da área de exatas, né? Eu mexo com calculadora, por exemplo. Eu não acredito nem na primeira resposta que a calculadora me dá. Eu tenho que fazer de novo. Eu faço a primeira, aí dá o resultado. Eu falo, não, peraí. Eu não acredito nela. Eu vou fazer de novo. E faço a conta de novo, para ver se está certo. O nível do meu ceticismo. Isso, na minha caminhada cristã, me pegou um pouco. Não sei, alguns aqui talvez devam se identificar também com isso, né, Cláudio? E algumas outras pessoas também devem se identificar com isso. Mas como na calculadora, né? O primeiro cálculo, ele comprova, o segundo cálculo, a nossa caminhada com Deus, a palavra comprova a nossa fé. Então a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra, assim como eu acreditei no segundo cálculo, por causa do primeiro. Eu tenho que ter fé por causa da palavra de Deus, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Aleluia. Amém? Em Romanos 10, 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a minha fé deve estar fundamentada na palavra de Deus. Eu não devo ter uma fé vazia, em que se fundamente em alguma outra coisa que não seja a palavra de Deus. A palavra fala que para ter fé, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o Thiago trouxe aqui, você fala para esse monte, retire isso daqui, e se coloque ali, ele vai. Não está falando de uma fé vazia. Está falando segundo a ordem de Deus. Se você se fundamentar segundo a ordem de Deus, isso vai acontecer. Porque fé vazia, não. Senão no hospício estava cheio de parede para lá, levitando cadeira. Eles têm fé que eles vão fazer assim e a parede vai cair. Não tem? Tem. Muita ainda.
Mas de qual é a fé que ele estava falando? É a fé fundamentada na palavra de Deus. Sempre que a gente tem uma palavra de Deus na nossa vida, ou uma palavra, nós temos que ver se ela tem fundamento ou não na palavra. Se alguém te entrega uma palavra e essa palavra não tem fundamento na palavra de Deus, acabou. Não é nada. E não adianta você ir com fé. Ah, o irmãozinho agora me deu uma palavra de bênção. Oh, beleza, agora eu vou. Bênção para quem? Foi a palavra de Deus? Você meteu o pé pelas mãos? Foi querer ser afoito? Quem aqui nunca foi afoito? Inclusive na fé. Inclusive na fé. Na palavra. Alguém está te dando uma palavra no meio, você já dá uma glória a Deus e nem era aquilo. Já aconteceu comigo. Nós temos que fundamentar toda a nossa fé, inclusive o nosso glória a Deus, nossos aleluias, na palavra do Senhor. E esperar que a palavra se complete. Amém? A fé não é aleatória. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus. Logo, se a fé vem por ouvir a palavra, ela deve se guiar. O guia da nossa fé deve ser a palavra. Por isso a gente deve ter muito cuidado aos meios que a gente está inserido. A gente está no trabalho, a gente está na escola. E esse meio, às vezes, você faz uma amizadezinha aqui, uma amizadezinha ali, e vai ouvindo. A fé em Deus vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra do mundo, o que acontece? O contrário. Você começa a duvidar da palavra de Deus. E isso é muito fácil de acontecer. O Israel aconteceu. O povo que andava com Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Duvidaram de Deus, o Deus vivo, que tinha acabado de livrar todos eles. E é assim com a gente. Cuidado com quem você dá ouvido, irmão. O inimigo, ele quer dissipar duas coisas. Quer dissipar a família e a unidade cristã. A família e a unidade cristã são áreas onde o inimigo, ele ataca. Eu assisti uma peça há um tempo atrás, que se chama, há um bom tempo, se chama Jardim do Inimigo. Inclusive, os produtores, atores dessa peça não fazem mais ela. Tem vídeos. E é impressionante a facilidade com que a gente empresta a nossa boca para o inimigo. Mas para emprestar a nossa boca, primeiro a gente emprestou o ouvido. A gente emprestou o ouvido para o inimigo. Não empreste o ouvido para o inimigo. Se alguém vier te falar alguma coisa de maldicência, empresta o ouvido. Não empresta o ouvido, que você vai acabar emprestando a boca. E vai falar o que não deve. É verdade. E assim vai sendo atacado o quê? A unidade cristã. Hoje em dia a gente vê quantas igrejas por aí, e cada uma falando uma coisa. A unidade cristã está sendo atacada. Então, se você estiver proferindo palavras ruins contra o irmão, contra o esposo, contra a sua esposa, contra seu filho, contra a sua filha, contra os líderes da igreja, contra qualquer um, para. Agora, você está emprestando
a boca para o inimigo. Simples e fácil dessa forma. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Mas a gente tropeça e falha. E nesse emprestado ouvido e emprestada boca, a gente já está com a nossa fé desviada da palavra de Deus. E a gente está enredado com o inimigo. Para quem a gente tem emprestado nossos ouvidos? Onde está indo a nossa atenção? Para quem a gente tem emprestado a boca? A gente tem abençoado? Eita, glória! Quantas bênçãos você preferiu para o irmãozinho? Que aquele irmãozinho seja abençoado em nome de Jesus. Que o outro irmão, que ele consiga se livrar do vício em nome de Jesus. Que ele cresça, que o ministério dele cresça, que a palavra de Deus na boca dele cresça. Oh, glória! E que cresça em cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor chegue em cada um de vocês. Que a fé do Senhor seja fundamentada em cada um de vocês pela palavra do Senhor. A fé não é aleatória. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje a gente vê a palavra de Deus. Hoje é muito fácil difundir opinião. Então a gente tem muitos pastores influencers esmirilhando a palavra, pegou a referência. Esmirilhando a palavra de Deus. Trazendo novas interpretações, conclusões fabulosas. Coisas que, se você não estiver fundamentado na palavra, você cai. Porque faz sentido. Faz todo sentido para o mundo. E tem atacado uma igreja a outra. É um farisaísmo virtual impressionante. Um querendo saber mais que o outro, ter uma revelação maior do que a outra. E assim a unidade cristã está sendo atacada. Isso é a unidade cristã interdenominacional. Mas tem a unidade cristã dentro da própria igreja sendo atacada. Quando a gente empresta a voz para o inimigo. Tem uma frase atribuída a Santo Agostinho, ele diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, caridade. Então, no essencial, unidade. O que é essencial para o cristão? Tem muitas coisas, né? Jesus é meu único e suficiente Salvador, não existem outras escrituras além da Bíblia para me guiar. Eu creio que Deus é um só e que Ele enviou seu Filho para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Nisso não há discussão, porque no essencial, unidade. E às vezes a gente não está vendo nem isso. No não essencial, liberdade. O que não é essencial? Não essencial é que tem vertentes teológicas que são pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, que vai encontrar com o Senhor nos ares antes dos 7 anos. Aí tem isso, não é essencial. Isso é para a gente saber. Mas não é essencial para a nossa salvação. Então, no não essencial, liberdade. O irmãozinho acredita que vai ser apóstolo, legal, bacana. Ele tem as suas convicções, ele pensou da maneira dele, eu pensei da minha. O que eu não posso é achar que o Senhor não é o meu único e suficiente Salvador, e só por Ele eu tenho acesso ao Pai. Nisso, unidade. Em tudo, caridade. Por que em tudo caridade? Tanto nas coisas essenciais, quanto nas coisas
não essenciais. Porque se o irmãozinho está dizendo para você que tem um livro que foi revelado por um anjo, que está além da Bíblia, temos que entender que ele está sendo enganado. Então a gente vai fazer o quê? Vai bater nesse irmãozinho? Vai falar, olha, essa é a palavra? Não. A gente vai entender que ele está sendo enganado. E dessa forma, nós temos que ter amor por essa vida. Essas vidas que estão sendo enganadas, por muitos, por falsos profetas, falam que nos últimos tempos ia se multiplicar e que se pudesse enganar até os escolhidos, a gente tem que ter amor por essas vidas. E dizer que no essencial nós devemos ter a unidade. Porque essa é a fé que nos guia. A fé não é aleatória. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Lá em Hebreus 11, 13, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Algumas traduções falam que o universo foi criado, que tudo foi criado. O que está dizendo aqui? Pela fé, entendemos. Há entendimento na fé. Por muito tempo eu me culpei. Eu me falava, Deus, mas eu quero entender tudo. O Senhor não vai me salvar, não? Eu quero um pouquinho desse negócio aí. Até Deus me mostrar que na fé há entendimento. Você entende na fé que os mundos, que o universo, que tudo foi criado pela palavra de Deus. Ou que foi criado, as coisas visíveis foram criadas pelas que não se veem. O mundo físico foi criado pelo espiritual, Deus. Amém. Quando eu lia, que a fé é dom de Deus, eu falei, Deus, você não vai me dar esse dom, não? Porque eu não estava entendendo que o que eu estava fazendo era alicerçar minha fé. Eu ainda não estava entendendo. E muitos crentes que chegam novos têm essa dificuldade. Têm a dificuldade de encontrar ali aquela fé. Outros não. Outros vão para a beleza. Mas eu tive muita dificuldade. Falava, Deus, dá esse dom. E aí, lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não, Deus me dá esse dom. Eu só quero isso. Eu só quero ser salvo. Eu só quero esse dom. Mas lá em 1 Coríntios 12:31 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente para a salvação tem que o dom da fé? Que é dom de Deus, que não vem nada de nós. E aí eu glorifiquei a Deus. Eu falei, eu sei que o Senhor tem um plano, sim. Eu sei que o Senhor tem um plano para me acrescentar em fé, porque o Senhor fala que na sua palavra, que pedir, o Senhor vai me acrescentar em fé. E o Senhor estava se revelando a mim naquele momento. Que caminho mais excelente a salvação que eu tenho para todos. Não é o dom de fé? É o caminho excelente que o Senhor tem para você. Se você acha que a sua fé está fraca, fundamente ela, a palavra do Senhor. É que ela vai fazer o que o Senhor está mandando fazer. Aleluia. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. E é nisso que a gente tem que ter fé.
Deus é multiforme graça. E aí então eu estava entendendo que comigo ele tinha uma forma diferente de trabalhar a minha fé. Ele tinha uma forma diferente de trabalhar comigo. Assim como ele tem uma forma diferente de trabalhar a fé de cada um de vocês. É difícil, meu irmão. Se manter com fé 100% do tempo, eu te falo que não só é difícil, como é impossível para o ser humano. Para o ser humano. Em algum momento na nossa vida acontece algo que você fala, aí não tem jeito. Em algum momento vai acontecer. Ou está acontecendo. Se está acontecendo, acredite, tem jeito. Acredite, tem jeito. O Senhor pode mudar. Desde que você seja fundamentado na palavra dele. E foi aí que Deus me revelou que a fé não é aleatória. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. O que eu estava buscando era uma fé aleatória. Estava buscando errado. O que eu estava buscando? Uma fé cega. Uma fé que não entende. Se é pela fé nós entendemos, pela sua fé você tem que entender o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu sou crente. Glória a Deus. Deus, aleluia. Mas eu não sou crédulo. Existe uma grande diferença entre ser crente e ser crédulo. Crente é aquele que crê fundamentado em algo. Se eu sou crente em Deus, eu creio fundamentado na palavra de Deus. Então eu me fundamento na palavra para que eu vou tirar a minha conclusão. Opa, sou crente. O crédulo não. O crédulo, ele acredita em qualquer coisa. E aí que está acontecendo a dissolução da unidade da igreja. Porque é muito fácil encontrar cristão crédulo. Qualquer vento de doutrina, ele vai embora. Qualquer um que fala alguma palavra que lhe parece de Deus, ele fala, opa, é aí. E já acredita. Nós temos que mudar isso. Nós temos que ser crentes fundamentados na palavra. Amém. O Senhor fala que a gente erra por não conhecer a palavra de Deus. E a gente, quando não conhece a palavra de Deus, pode ser levado por qualquer doutrina do inimigo. Porque sabe como é que eles fazem? Eles pegam, colocam lá uma doutrina, te falam com 10 coisas. 9 são verdades. E pega uma coisinha. Você falou, poxa, mas ele falou isso, ele falou isso, ele falou, então é tudo verdade. Não é. A nossa fé tem que ser fundamentada na palavra. Aleluia. Nos domingos, nós temos aqui nossa escola bíblica dominical, que é onde nós fundamentamos a nossa fé. Aleluia. Qual fundamento nós estamos tendo? A palavra. A palavra. Ah, não, mas eu vejo na internet. Mas tem uns profetas de internet, meu amigo. Cai nessa não. Não cai nessa não. Tem muita gente de Deus lá, tá? Até porque a gente está lá, então a gente é de Deus. Eita glória! A gente está lá, a gente é de Deus. Mas tem muita gente que não é. É verdade. Mas tem muita gente que não é. Procura, entenda. Esteja fundamentado. Tenha fé efetiva. A fé que move montanha de um lado para o outro é a fé que quando Deus manda você mover, vai se mover. Ô glória, aleluia. Quando Deus manda, vai se mover. Essa é a fé que a gente deve ter. Não é fé da minha cabeça.
Esses dias apareceu, não sei se vocês viram, uns ETs mexicanos. Lá no Congresso mexicano apareceu uns... O cara apareceu lá com uns cadáveres, uns posses de ET. Claro que era puro charlatanismo. Era claro e evidente. Mas teve muita gente que falou, olha, o ET. Porque a gente gosta de ser enganado. Poxa, a gente gosta de coisa mirabolante, a gente gosta de coisa grandiosa. E agora? ET. E a nossa fé? Aonde? E se, uma hipótese, amanhã surgir uma nave espacial aqui, um ET? Eita, glória! Sua fé vai estar fundamentada onde? No que você ouviu ou na palavra de Deus? A palavra. Se descer um ET aqui agora, eu falo, A paz Deus seja contigo. a paz de Cristo. Shalom, a paz de Deus. Eu vou lá evangelizar ele. Ou não, mentira, eu vou sair correndo. Mas a vontade é de evangelizar. Amém. A sua fé vai ser abalada por isso? Amém. Não, nada, em nada. Nada deve ser abalado. Amém. Porque a nossa fé está fundamentada. A Cláudia fala uma coisa muito legal. Fala que se por A mais B provarem que Deus não existe, ela fala assim, não, agora já foi. Agora eu já estou aqui, ó, fundamentada na palavra de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Não tem como, né? Provar que Deus não existe. Ele está acima do tempo, espaço e tudo que ele há. Glória a Deus. Ele é o Criador de tudo. Ele não está sujeito ao nosso tempo, ao nosso espaço e nada disso. Glória a Ele Deus. está aqui, ele está lá, ele está no passado, está no futuro, está no presente. Ei, glória de Deus. Aleluia. Lá em Hebreus 11, 8 e 9, diz assim, a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém. Parecia loucura, né? Ele estava fazendo aleatório. Ele saiu. Não, eu vou sair da minha terra, da minha parentela, eu vou sair. A fé dele estava fundamentada onde? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a vida dele. Que falou para ele, olha, vai e sai. Ele, fundamentado na palavra que Deus tinha falado para ele, saiu. Glória a Deus. Fundamentado na palavra que Deus fala para você essa noite. Oh, glória. Você vai vencer. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Mas seja fundamentado na palavra de Deus. Não tenha essa fé cega. Não acredite em qualquer vã doutrina que tem por aí, que aí tem um monte. E hoje está fácil de acessar. Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Ele habitou na terra da promessa de Deus e de tudo que o Senhor tinha falado para ele. O que o Senhor tem falado para você? O que você tem recebido do Senhor? A fundamentação na palavra, as promessas do Senhor na sua vida? E o seu caminho a partir das promessas tem sido fundamentado no trilho que a palavra estabelece? Abraão se fundamentou na promessa, lá em Gênesis 12, de 1 a 4. O próprio Senhor diz para ele: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim Glória. partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi logo com ele, e era Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Dá tempo Eita glória. das promessas de Deus para a sua vida. Desde que o Senhor tenha falado para a sua vida. O que o Senhor falou para a sua vida? Está difícil? Você acha que está impossível de alcançar o que o Senhor disse que ia acontecer na sua vida? Se você acha que está difícil, está impossível, não está. Difícil vai ser. Mas a palavra fala que você é mais do que vitorioso. Para ser mais do que vitorioso, você tem que ter mais do que luta. É verdade. Eita. Como eu vou ser mais do que vitorioso se eu tenho menos do que luta? Não vai ser fácil, mas a vitória vai ser maravilhosa. A vitória vai ser grandiosa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem sido crente fundamentando a sua fé na palavra de Deus? Ou você tem sido crédulo e apenas acredita em qualquer vento de doutrina? Como tem sido regido isso na sua vida? Como que você tem feito? Você tem se fundamentado na palavra? Para ser fundamentado na palavra, o que você precisa fazer? Ler a palavra, estudar a palavra. Esteja com quem ama a palavra. Aleluia, Jesus. Estejam com aqueles que seguem a palavra. Se a gente está fora, mesmo que um pouquinho, tome cuidado. Porque se a fé, mais uma vez, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se a gente ouvir a palavra do mundo, é nisso que a gente vai. Onde a gente tem sido fundamentado. Glória a Deus. Mais uma vez eu digo, a fé não é aleatória. Eu creio. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Queria que você se levantasse. Então, feche seus olhos. Deus querido Pai amado, agora estamos aqui pedindo para que o Senhor nos acrescente em fé, Senhor. Aleluia, Pai. Entra, Deus querido Pai amado, com o seu Espírito. Vai renovando, Deus querido Pai amado, as esperanças em Ti, Senhor. Que a nossa fé seja renovada, Deus querido Pai amado. E que o Senhor seja grandemente o Senhor da nossa vida, Senhor. Que a gente saia daqui de uma forma diferente, crendo em Ti, tendo a nossa fé fundamentada na Sua palavra, Senhor. Vai entrando nos corações, nas mentes agora, Senhor, Deus querido Pai amado. Vai tomando cada um aqui, Senhor, fazendo, Deus querido Pai amado, com que cada um tenha um entendimento de Ti, Senhor. Vai dando sabedoria, Senhor, Deus querido Pai amado. Vai revelando o Seu profundo, Deus querido Pai amado. Porque o Senhor fala que o Senhor se revela para aqueles que o clamam, Senhor. O Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Senhor. Entra, Senhor, e revela, Deus querido Pai amado, no mais profundo, no íntimo, as coisas grandes e ocultas, Senhor, Deus querido Pai amado, que nós não sabemos, mas que o Senhor há de revelar a nossa vida, Deus querido Pai amado. Vai acrescentando em fé, Senhor. Vai fundamentando e dando o desejo, Senhor, de cada dia mais, Senhor, nós temos a palavra como base. Nós temos a palavra como ensinamento, Senhor, Deus querido Pai amado. Nós temos a palavra como trilho que guia os nossos caminhos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, crendo que o Senhor fará isso e muito mais na vida de cada um, que o Senhor complete essa palavra e que o Senhor vai fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.